Se a gente voltar no tempo, não muito tempo, um ano e pouquinho, fevereiro do ano passado, o presidente Bolsonaro ele viajou para a Rússia. E lá ele se encontrou com o presidente Vladimir Putin, 4 dias antes do que seria o início de uma guerra que está aí até agora. E 4 dias antes, então, as tropas russas estavam na fronteira com a Ucrânia. E lá pelas tantas, Bolsonaro, saindo do encontro, disse que o Brasil era solidário à Rússia. É aquela história, né? A visita pegou mal, a frase pegou mal, crítica do governo americano, crítica de lideranças europeias. A viagem foi considerada um erro diplomático. O presidente Bolsonaro foi para lá, tinha motivos econômicos para ir, fertilizante brasileiro, defender interesses brasileiros, mas o momento que ele chegou lá foi um momento ruim, né? E ainda uma frase mal resolvida, mal parada, solidariedade à Rússia, ruim. Bom, aí voltamos para agora. Pouco mais de um ano depois, Lula vai para a China, passa por Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e ele se sai com uma declaração, ou na verdade um conjunto de declarações, porque ele já tinha conversado com jornalistas antes da viagem à China sobre a guerra da Ucrânia, que faz essa declaração a que me referi, do Bolsonaro, parecia uma declaração infantil. Parecia uma declaração sem importância nenhuma. Solidariedade, que solidariedade à Rússia? Esquece. O que o Lula falou? O presidente Lula disse que o Vladimir Putin não toma a iniciativa de parar a guerra. O presidente Zelensky, da Ucrânia, não toma a iniciativa de parar a guerra. E que a Europa e os Estados Unidos continuam contribuindo para a guerra. Então a gente tem que se sentar à mesa e dizer para eles, basta, gente, né? Então, é aquela história. Se ele parasse aí, ele já ia ter falado uma coisa abusada, né? Que o país que foi invadido, que é o caso da Ucrânia, tem a mesma responsabilidade que o país que invadiu. Mas ele diz mais que a decisão pelo conflito foi tomada pelos dois países, ou seja, ele explicita a responsabilidade dos dois países, ou seja, eu decidi ser invadido. A gente pode discutir historicamente, a gente pode discutir do ponto de vista geopolítico, os movimentos que foram feitos por esse ou aquele país e que resultaram naquelas consequências, mas o fato é, não havia arbitragem nenhuma em discussão, Rússia entra no território ucraniano, ponto final. Aí o Lula disse que as negociações vão ser conduzidas por um tipo grupo G20, disse que achava que ia encontrar um grupo de pessoas que prefere falar sobre a paz do que sobre a guerra, e disse que ia ter sucesso. Bom, o Brasil não sabe o que é guerra. O Brasil conquistou esse território extraordinário que a gente tem, esse território maravilhoso que a gente tem, esse território ensolarado que a gente tem, esse território extremamente produtivo que a gente tem, sem dar um tiro de garrucha. A gente nunca soube o que foi guerra. Não dá para a gente falar a mesma coisa sobre outros países que conquistaram o desenho que tem hoje, resultado de guerras. E perderam pedaço, e juntaram pedaço, e perderam pedaço. E a Europa é assim, inteira, né? Mas é a guerra deles, não é a nossa guerra. A gente não tem nada a ver com essa guerra. Por tradição, a diplomacia brasileira sempre ficou neutra. Nunca se manifestou sobre a guerra dos outros, a não ser condenando os movimentos de agressão, as agressões internacionais, mas dando palpite, opinando. Se a gente voltar na década de 30, 1936, o Brasil fechou com a Itália um acordo para comprar submarinos italianos. E o exército brasileiro importava armamento da Alemanha nazista, 36.
3 anos antes da guerra. Todo mundo sabe que Getúlio Vargas tinha uma simpatia pelo Mussolini. No meio da guerra, em 1940, ele fez um discurso e o máximo que ele fez foi elogiar o nacionalismo do que ele chamou de nações fortes. Ele não falou mais do que isso, não. Não falou mais do que isso, não. Getúlio. Todo-poderoso Getúlio. Ele era um político habilidoso, ele tentou manter o Brasil neutro na guerra, o quanto pôde, tirou proveito das relações comerciais com os Estados Unidos e com a Alemanha, o quanto pôde, mas, mesmo tendo simpatia, pelo outro lado, esse negócio de ficar neutro foi uma busca nas declarações, né? Uma busca nas declarações. É um comportamento que você viu, que a gente viu se repetir, para trás e para frente. Aí agora a gente vê o Lula dando declarações, dando opiniões e resolvendo a guerra. Resolvendo a guerra. E é um negócio louco imaginar isso, porque é uma mudança de comportamento muito grande. Eu disse que antes dele viajar para a China, ele teve uma reunião, ele teve um café da manhã com jornalistas, a Band estava lá, e ele disse o seguinte: Putin não pode ficar com o terreno da Ucrânia. Talvez se discuta a Crimeia, mas o que ele invadiu de novo tem que repensar, quer dizer, a Crimeia não tem. O Zelensky não pode querer tudo. Como assim? É possível que o Lula não saiba, mas é possível que ninguém tenha dito para o presidente Lula, ainda que ele tenha sido presidente por 8 anos, mas sugerir o que a Ucrânia deve fazer, o que a Ucrânia não deve fazer, é violar o princípio da não ingerência. É meio absurdo. A Crimeia é um território ucraniano, não cabe discussão. Você pode, no boteco, discutir o que quiser. O reconhecimento internacional, a Crimeia é um território ucraniano. O presidente brasileiro discute isso. No boteco discute, mas o presidente brasileiro discute isso, dá uma declaração. Então, ao entrar nesse tipo de declaração, ao se permitir fazer esse tipo de declaração, o presidente brasileiro, ele provoca uma reação, que é compreensível. Eu falei, a reação americana, a relação do Vargas com a Alemanha, com a Itália, tem reação, as coisas têm reação. O Lula provoca uma reação compreensível e esperada do governo americano e da União Europeia. Os Estados Unidos, até outro dia, eram o nosso maior parceiro comercial, hoje são o nosso segundo maior parceiro comercial, mas tem o maior estoque de investimento no Brasil. Não tem outro país com maior estoque de investimento do que os Estados Unidos. A União Europeia, olhada em bloco, é mais importante do que os Estados Unidos. E a gente está tentando costurar uma parceria, né? Um acordo Mercosul-União Europeia. Olha que bacana. O principal personagem da América Latina, do Mercosul, é o Lula. O principal país, presidente do maior país. E aí ele dá uma declaração anti-União Europeia. Anti-União Europeia. A União Europeia que está unida em torno da Ucrânia. Não faz o menor sentido dar isso. Aí alguém vai dizer que isso é uma visão colonialista, você está de olho nos Estados Unidos, você está querendo bajular os americanos, não é assim, temos que olhar o mundo de uma forma mais complexa, a nossa relação com a China, a nossa relação com a Rússia. Nós conseguimos tocar a relação com a Rússia, a relação com a China, e o Brasil tem uma relação com a China extraordinária, é só olhar. Nosso maior parceiro comercial, tivemos lá agora uma viagem bacana, né? Mas quem falou que a China ama o Brasil, protege o Brasil? A gente que tem que se proteger. Quem falou que a Rússia vai proteger o Brasil? A gente é que tem que se proteger. Não é falar sobre os Estados Unidos, algo que os Estados Unidos querem ouvir, algo que a União Europeia quer ouvir, ou que a China quer ouvir, é algo que a gente acha que, ao dizer, vai nos ajudar comercialmente, politicamente, economicamente. Então, falar algo que atiça, para quê? Se o silêncio produz o mesmo efeito? Porque é importante que a gente tenha clareza
você ouvinte querido, ouvinte querida, que o Brasil é piquititinho nesse jogo global. Os americanos têm 24% do PIB mundial. 24% do PIB mundial. A China tem 18% do PIB mundial. Ou seja, esses dois países têm 42% do PIB mundial. O Brasil tem 1,5% do PIB mundial. Então, o que adianta 1,5% do PIB mundial darem palpite, falando alto, gritando? Para quê? Para pagar de bacano? Para ganhar o Nobel da Paz? Porque o Celso Amorim quer? Não faz o menor sentido. Nós temos que ser pragmáticos como a gente sempre foi. O Brasil sempre foi assim. E, além disso tudo, vale a pena a gente pontuar, tem um lado curioso nesse processo todo, que é ver o presidente do Brasil falando de paz. Falando de paz. Paz. Que tal a gente buscar paz aqui dentro, né? O Brasil é o país com o maior número de homicídios do mundo. A gente tem 3% da população mundial e 20% dos homicídios do planeta. Bacana, né? Pega a morte no trânsito. Absurdo. Se a gente somar homicídio com trânsito, a gente mata quase 70 mil pessoas por ano. Por ano, morte violenta. Trânsito e homicídio, morte violenta. 70 mil por ano. Olha que barbaridade. 70 mil brasileiros, 70 mil pessoas que morrem todos os anos na violência do trânsito, na violência das ruas, das grandes cidades. E o presidente da República, por que não? Ser o piloto, o personagem central, o comandante de uma missão de paz, não na Ucrânia, onde a paz tem que ser, sem dúvida, instaurada, mas aqui, nas grandes cidades, nas estradas. Vamos reduzir, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas que devem ser feitas, campanhas de conscientização, policiamento, investimento em segurança, investimento em infraestrutura. Vamos trabalhar pela paz do Brasil, né? Trabalhar pela paz da Ucrânia é bacana, mas começa dando um exemplo aqui dentro de casa, trabalhando pela paz do Brasil. Se em vez de falar sobre paz na Ucrânia, cometendo, enfim, impropriedades, né? Adotando atitudes que são inadequadas, declarações que são impróprias, que tal assumir o comando daquilo que é mais próprio, que é o comandante do país, né? Comandar uma missão de paz realmente para deixar as cidades mais bacanas, né? Que tal mirar um índice razoável, né? Na média europeia, e não a gente está batendo recorde, atrás de recorde, liderando estatísticas que não são saudáveis. Então, se a gente conseguir fazer isso, se o presidente Lula conseguir fazer isso, nossa, ia ser uma revolução, talvez fosse até reeleito. Agora, mirando na Ucrânia, dando opinião sobre o que deve acontecer com a Crimeia, falando se a Rússia e a Ucrânia são a mesma coisa ou não são, se tem responsabilidade igual, vai virando um personagem problemático, porque ele assumiu num ambiente em que o Brasil estava escanteado por causa das atitudes e declarações do ex-presidente Bolsonaro. Nem a da Rússia é a mais grave, não, que eu citei. Aquelas que falam de meio ambiente, as agressões pessoais a líderes de outros países. O Brasil foi sendo visto de uma forma torta lá fora. A chegada do Lula restabeleceu, ele voltou a alguns fóruns, foi em alguns eventos, falou sobre a preservação ambiental, falou sobre economia verde. A pessoa falou, que bacana. Aí ele vem e se sai com essa, pior que a do Bolsonaro, se sai com essa que é um desastre, simplesmente um desastre. Volto a dizer, esquece visão colonialista, tem que agradar os Estados Unidos. Não, tem que agradar o Brasil, O presidente do Brasil tem que agradar o Brasil, agradar os interesses de brasileiros, de todos os setores, todos os segmentos. Os mais pobres ficam mais ricos quando a gente enriquece, porque os ricos já são ricos. Os mais pobres é que
tem condições de ganhar dinheiro para poder mudar de padrão de vida. Os americanos fizeram isso, defendem seus interesses como poucos. Os russos estão fazendo isso, os chineses estão fazendo isso, e a gente está aqui, e os ucranianos estão fazendo isso, e a gente está aqui querendo dar palpite sobre a guerra dos outros. Não dá, né? Eu não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.